Pergunta, boa coisa, né? Eu coloquei a gravar só agora. Ah, sim. Mas então eu vou ter que gravar depois explicando tudinho de novo. Ô, carambinha, esqueci. Então, pode falar no grupo, tá bom? Tá. Gente, então vamos lá. Então eu falei. Olha só, esqueci de gravar. Vamos colocar aqui festa junina, notas e curso, tá? Essas três coisas eu falei pra vocês. Eu vou ter que gravar. E agora eu queria passar um pouquinho de conteúdo, tá? Porque a gente tá, infelizmente, tendo pouca aula, né? Semana passada foi feriado, né? Na outra semana foi o falecimento da professora, então teve reunião. Então vamos lá pro conteúdo um pouco, né, gente? Que senão a gente não avança, certo? Certo. Então vamos lá. É... ah, Aqui está. É, Aqui não tá aparecendo minha cara, né? Mas tá bom. Pronto. Gente, então vamos. Hoje nós falaremos uma coisa que é o seguinte, sobre impactos ambientais, certo? O que é esse tal de impacto ambiental que eles falam? O que é o impacto ambiental? Quem que me ajuda aí respondendo? Vocês acham? Gabi, Santos, Gabriela, Mirela. Oi. O que são impactos ambientais? Quando a gente fala isso. Tainá, o que são impactos ambientais, será? O professor não sei responder, não. Não, né? Olha, gente, então é o seguinte, vocês se lembram que na aula passada nós estávamos falando sobre os tipos de materiais, não era isso? Tem os materiais, né? Os materiais naturais, naturais manufaturados, materiais sintéticos, né? Agora é o seguinte, o ser humano, né, nós temos que modificar a natureza para conseguir esses materiais, né? Então, se eu quiser madeira, eu tenho que ir lá cortar uma árvore, né? Se eu quiser, então, por exemplo, outro material natural que seriam as rochas, eu tenho que ir lá e cortar uma montanha de pedras, explodir com dinamite para eu tirar as rochas, né? E para fazer os materiais sintéticos também, né? A gente tem que tirar o petróleo, etc. Então, e até mesmo para gerar energia. A gente falou só de materiais, mas também a gente precisa de energia, né? O que quando a gente está falando sobre o nosso planeta, a gente precisa de duas coisas, materiais e energia. Então tem energia elétrica, né? Que a gente ilumina todos os nossos, a gente ativa todos os nossos aparelhos elétricos, como a luz, o computador, o celular, etc. Também tem a energia química que alimenta, por exemplo, o nosso carro, que explode lá a gasolina, empurra o nosso carro, etc. Então, a gente sempre, como ser humano, a gente está modificando a natureza para ter extrair materiais e extrair energia da natureza. E isso causa o que a gente chama de impactos ambientais, ou seja, a gente vai ter que afetar o planeta de alguma forma, né? Geralmente é uma forma negativa, né? Que causa consequências não muito boas, né? Por exemplo, que será que é um impacto natural? Um exemplo muito fácil de entender é o seguinte: olha, o ser humano precisa de carne para se alimentar, né? Para que a gente come carne, gente? Para que a gente come comida? Pra se Pra alimentar? engordar? Para engordar? Não, eu quero comer sem engordar. Até dá para comer sem engordar.
Pra que, Não sei. pra que a gente come? Para se alimentar. Fala um de cada vez. Fala de novo, Gisele. Para se alimentar, professor. Para se alimentar. Mas para que a gente se alimenta, Tainá? Pra não morrer. Para não morrer. Exatamente. E é usado para quê isso daí? Aquela expressão, saco vazio não para em pé. Vocês já ouviram? Já. Que, Já. como é que vocês entendem? Como é que vocês entendem essa expressão? Se não comer, não vai ficar vivo. E não é só nem viver, mas morrer é o extremo, né? Mas pensa, por exemplo, se você ficar 2 dias ou 10 dias sem comer, você não vai chegar a morrer, certo? Vixe. Não morre. Mas você vai faltar energia para você se movimentar, para você fazer as suas atividades do dia a dia, né? Então a gente precisa a comida, ela é como se fosse a gasolina do carro. No sentido seguinte, a gasolina, ela é a energia que ela é uma fonte de energia para o carro se movimentar, né? Da mesma forma, a nossa comida, ela é transformada em energia para nós movimentarmos o nosso corpo. Ó, eu estou mexendo minhas mãos aqui, eu pisco o olho, mas o meu coração está batendo, o sangue está circulando, tudo isso está gastando energia, né? Então isso vem da comida. Mas não só isso, não é só para se movimentar, é também o seguinte, por exemplo, um bebezinho, né? Ele se alimenta também não só para se movimentar, mas para quê também? Oi? Qual a diferença de um bebê para um adulto? Em relação ao É corpo, muito diferente. é muito diferente, né? O corpo dele é o quê? É bem menor, né? Então, ou seja, ele vai ter que crescer. Então, pensa-se como se fosse uma casa, né? Uma casa pequenininha, se eu quiser transformar ela numa mansão, eu vou precisar crescer essa casa colocando novos materiais, colocando vários tijolos, um em cima do outro, mais telha, não é isso? Vou ter que usar muito mais material, não vou? É. Sim. Então, o que acontece? A comida ela é transformada em material para construir o nosso corpo, certo? Então, a comida serve para duas coisas, como fonte de material, de matéria-prima, de tijolos para construir nosso corpo, para manter ele funcionando, e serve como fonte de energia para nós nos movimentarmos, certo? Muito bem. Então, aí o que acontece? Aí um material que a gente usa de comida, por exemplo, são, né, o boi e vaca, né? Mas vamos colocar os peixes do mar, né? A maioria da alimentação de peixe vem de pescaria na natureza. Só qual o problema? O problema é o seguinte, né? Se a gente for ver aqui no livro, cadê? Aqui. O problema é o seguinte, se a gente for ver esse quadradinho aqui, essa caixinha, a gente está falando o quê? População mundial. Então, nos anos 1990, no planeta nosso tinha 5 bilhões e 300 milhões de pessoas. Em 2017, né, 7 bilhões. Então, olha o tanto que está aumentando o número de pessoas. Esse número é até difícil de entender, bilhões, né, mas é muita gente. Agora, olha a estimativa, por exemplo, para o ano de 2030, 2050 e 2100. Né, daqui 50 anos, vai dobrar o número de pessoas que tem no mundo. Já tem muita gente no mundo hoje, né? Então aí você pensa o seguinte, aí se eu continuar, aí vamos pensar nos peixes do mar. Aí a gente está cada vez pescando mais peixe do mar, né? Porque a gente está conseguindo fazer cada vez barcos maiores, a gente está fazendo redes mais compridas, a gente consegue usar o ultrassom, aquele tipo de ultrassom que você consegue ver o bebezinho na barriga da mãe, eles também conseguem usar o ultrassom para ver os cardumes de peixe dentro do mar, lá embaixo da água. Então, o pessoal já sabe, ó, ali tem um grupo de peixe, já joga a rede em cima, pá, e pega centenas e centenas. Então, o que está acontecendo? Está tendo um impacto ambiental, por quê?
A gente está retirando da natureza mais peixes do que eles estão conseguindo reproduzir. Então está acabando os peixes do mar. Que maldade. Se é maldade ou não é maldade é uma excelente pergunta que tem muita discussão, né? Porque a gente tem que se alimentar também, né? Então, mas o, mas o, Família, né? o que, tá? De família, né? Aí então ficando. Muito o que, Gisele? Vitamina? Não, eu tô falando que peixe também tem família. Exatamente. Peixe tem família também. Essa é uma discussão, então. Professor, a aula vai demorar muito? Não, é até 10h45. Aqui falta 10 minutos, Certo. tá bom? A aula E, vai ter porque meu celular tá descarregando. tá. Até que horas, professor? Eu não ouvi. É até 10h45, né, gente? Mas eu vou falar só mais um Ai, pouquinho. Aí eu já encerro aqui. Mas então tá. Então, depois eu gostaria. Vocês podem pegar o livro aí e lerem essa história aqui, né? Mas olha só, eu vou ler esse pedacinho para vocês aqui. Degradação ambiental põe em risco o bem-estar da humanidade. A atividade humana levou os animais e as plantas ao declínio em todas as regiões do mundo, colocando em risco o bem-estar através da exploração excessiva dos recursos naturais e de poluentes, alertou uma pesquisa abrangente sobre as espécies divulgadas nesta sexta-feira. Os estoques de peixes podem se esgotar até 2048, né? A gente está em 2021, né? Tem 41, né? 20, os 27, 6 anos já pode acabar os estoques de peixe. E mais da metade das espécies de aves e mamíferos da África podem desaparecer até 2100, a menos que medidas drásticas sejam tomadas. O crescimento econômico vai continuar, o crescimento da população continuará, portanto a demanda por recursos aumentará. Então, gente, o que está acontecendo? Né, a gente deu o exemplo dos peixes, mas, por exemplo, a madeira também, que a gente tira para fazer móveis, não é? Para construir telhado, certo? Para construir móveis, etc. Então, se vocês forem pensar, aqui em Cruz das Almas, né? Quem já foi lá naquela mata do Casuzinha? Acho que todo mundo já viu, né? A mata do Casuzinha ali. Aquela atrás da multiuso. Vocês já Já viram? ouvi falar, mas eu nunca fui lá. Não. Mas nunca viram muito. Bom, lá vocês vão ter a oportunidade. Depois vocês perguntam. Eu não sei, talvez se vocês chamam de outro nome e tal. Mas assim, lá é um remanescente de floresta. Né? O que é o remanescente? É o que sobrou. Tá? Então, se vocês forem lá, vocês vão ver um lugar de floresta de árvores super altas. Né? Super bonito lá. Agora, se vocês voltassem, né, 100, 200 anos atrás, como é que era aqui Cruz das Almas? Era coberta dessa floresta de Mata Atlântica, né? Então, nós seres humanos cortamos tudo, né, para construir nossa cidade, basicamente, para construir cerca, etc. Né? Então, o impacto ambiental. Então, o que esse texto está dizendo é o seguinte, que as nossas atividades humanas têm um grande impacto ambiental, né? E eu vou agora já falar um pouquinho mais rapidinho, tá? Então eu penso o seguinte, então quanto mais gente vai tendo no mundo, né, e quanto mais as nossas máquinas ficam eficientes, mais a gente acaba tendo impacto ambiental, porque é mais gente para ter que construir casa, mais gente para comer, né, mais gente para usar telefone celular, né? Da onde é que vem, por exemplo, as peças do nosso telefone celular? Eu pergunto a vocês. Do que é feito o nosso celular? Plástico. Esse plástico aqui, vamos começar com a capinha. Tem a capinha aqui, o meu, ó. De onde é que veio esse material aqui? É um material. Não dá pra ver. Do plástico? Do plástico, exatamente. Plástico é um material sintético, esse plástico aqui.
Da onde é que veio esse plástico, por sua vez? Eu tirei da onde do planeta? Já se perguntou. O plástico, gente, é um material sintético, então se você não vai encontrar ele pronto assim de nenhum lugar, a gente vai extrair. Mas o que a gente consegue, a gente tira a matéria-prima que faz o plástico, que é o petróleo, tá? Então a gente tem que cavar a terra, tirar esse líquido preto, né? Então tá aqui exatamente no nosso livro um exemplo de plataforma, um poço de perfuração. Lá em Salvador, vocês às vezes, né, no mar, talvez vocês consigam ver em alguns lugares lá. Então, isso aqui, se a gente fura a terra lá embaixo, pega esse petróleo, né, e tira ele da terra, bota numa indústria e transforma em plástico, tá bom? Então, tem um impacto ambiental para fazer isso aqui. Mas que mais? O vidro. De onde é que vem o vidro? O vidro é feito fundamentalmente de areia, certo, gente? Areia aquecida. Certo? A gente tem que tirar a areia e transformar em vidro. Aqui dentro, os chip, tem o chip, não tem? Tem o processador. A gente tem que tirar metais, que é o ouro, né? Tem aqui cobre, que são materiais que a gente tem que furar, cavar a montanha e extrair esses metais, certo? Então, todo material ela vai ter um impacto ambiental que a gente tiver. Então, vamos começar a falar sobre os impactos ambientais diferentes que a gente causa. A gente pode classificar eles em alguns tipos, né? Uma é a extração mineral, tá? Então, aqui, o que é a extração mineral? Consiste na retirada de minerais presentes no solo. Então, é o que eu estava falando, o ferro, o ouro e o cobre são exemplos de minerais que a gente extrai do solo e depois usa na fabricação de ligas metálicas, como o aço, né, que é feito, que a gente usa o aço para construir pontes, carros, né, as panelas, etc. Então aqui nessa foto está mostrando uma mina de extração de calcário. Né? Então olha que buraco aqui gigante. A gente tem que cavar a terra e tirar o tipo de rocha aqui que forma o calcário, que é esse que a gente usa na construção para fazer o cimento, por exemplo, né? E da mesma forma, se a gente for ver lá em Mangabeira, vocês já viram lá que ela não tem lá, quem já viu lá na ponte da Pedra do Cavalo, tem um lugar lá que é cheio de brita, né? De onde é que vem essa brita, essa pedrinha? Vem também de um lugar que você tem que explodir lá com a dinamite, cavar e tirar, tá bom? Então isso é extração mineral. De onde é que vem essa pedra que está na rua? Esses paralelepípedos também a gente tem que extrair assim, tá bom? De montanhas. Outra coisa, agropecuária. O que é agropecuária? Né? É uma das atividades mais importantes para a economia. Ela é responsável pelas plantações e criações de animais. Né? E por meio dessa atividade são retirados os alimentos e a matéria-prima usada em diversas áreas. Né? Quais são alguns impactos ambientais da agropecuária, né? Da agricultura e da pecuária? Uma é o desmatamento, que eu já falei, né? Então, por exemplo, se vocês já virem, né? Mesmo aqui na nossa região, né? Tem o Morro de São José, nessas regiões é um dos únicos lugares que ainda restou um pouco de vegetação nativa. Né? Por que lá em morros ainda tem? Aqui atrás a gente está vendo essa montanha com planta. Porque geralmente a gente não desmata aqui, porque é ruim de plantar aqui, é difícil, né? Nesse declive. Mas o resto tudo, a gente tem um impacto ambiental porque a gente cortou toda a floresta aqui para plantar. Outro impacto ambiental, esse é muito importante para quem planta, é a erosão, né? Então essa terra aqui, gente, né, com a chuva e com o vento, a água vai cavando essa terra e vai levando embora e vai ficando cada vez menos terra, né? Eu pergunto até para vocês, né, que muitos de vocês têm algum envolvimento com agricultura, né? E a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas a minha pergunta é o seguinte: de onde é que vem a terra? Como é que a terra é criada? Essa terra que a gente pisa, essa terra marrom. De onde é que veio isso? Ai, meu Deus. Não é uma boa pergunta, gente? Ela surgiu do nada, essa terra? De onde é que veio a terra, gente? Mirela, Gabi, Vanessa, Gisele, Bela. Professor, agora só falta um minuto, viu? Só falta um minuto. Então tá, gente. Então eu quero que vocês Do chão?
Mas ela tem uma fonte, tá? Eu quero que vocês pensem nessa pergunta que eu falei, de onde é que veio a Terra? Porque a gente sempre que está plantando, a gente está perdendo terra, mas a Terra ela é feita da decomposição de pedra, de rochas, de montanhas, de pedra. Então, é uma coisa que se a gente não tomar conta da nossa terra, ela vai ficando cada vez menos terra e cada vez mais pobre, gente. E depois a gente continua nesse assunto, tá? E eu vou então só finalizando a aula agora, porque o nosso horário realmente já deu. E eu vou colocar então lá no grupo as perguntas, tá? Para vocês responderem para a semana que vem gravar o vídeo sobre a nossa festa junina, tudo bem? E a nota, depois vai colocar também? Nota eu vou colocar agora, 11 horas, tá É bom? isso que eu ia saber, porque eu não consegui ver a minha, não. Tá, eu vou colocar. Então vamos encerrando, que desculpa aí, pessoal, deu horário, tá? Tenho aula agora com o nono ano, tá bom? Como o senhor pode adicionar lá no grupo, professor? Porque eu troquei de número. Quem? Andressa? Quem trocou de número? Andressa, me Andrei. manda uma mensagem no privado. Foi você quem mandou, né? Depois você me manda de novo ali, lembrando. Viu? Tá. O seu ensino no ano professor? Hã? O seu ensino no ano, né? Também é. Ah, tá bom. Tá bom? Então tá, gente. Então tá. Então, um abraço. E amanhã eu tô pra esclarecer qualquer dúvida, tá? No WhatsApp, das 8 às 11 horas, tá bom? Certo. Tá, então tá. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Tchau.